Oi, gente, Deus abençoe vocês. Hoje a gente vai falar sobre devocional. Tá? O que seria um devocional? É um momento íntimo de comunhão e intimidade do cristão com Deus, né? Onde a gente pode seguir um roteiro, é bem particular, né? Mas a gente aqui vai tentar dar algumas dicas de como fazer um devocional bem sucedido, né? Bem proveitoso. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar do ambiente. A gente precisa ter um ambiente tranquilo para fazer um devocional. Você não pode fazer um devocional, porque o devocional não é o culto que você presta na igreja a Deus. O devocional não é o show gospel que você vai assistir. O devocional é um ato de comunhão e de intimidade com Deus. Então é um ato que você precisa estar ali em silêncio, um ambiente silencioso, né? Não você em silêncio, mas um ambiente silencioso, um ambiente agradável, um ambiente em que você esteja sozinho, para que você possa ter esse momento de comunhão com Deus. Quando devemos fazer esse devocional? Todos os dias. Gente, todos os dias. A gente come todo dia para se manter de pé, não é isso? A gente bebe água todo dia, a gente toma banho todo dia. O devocional é o nosso alimento espiritual. A gente precisa fazer sim, todo dia, tá? O cristão deve crescer de fé em fé, de glória em glória. E a gente precisa desse momento de intimidade com Deus. Agora tem uma coisa que é importante. Você tem que escolher aquele horário que você funcione melhor, né? Tem gente que funciona melhor à noite, que rende melhor no estudo à noite. Tem gente que rende melhor quando acorda. Então você precisa escolher um horário que você funcione melhor, que você consiga se concentrar melhor, em que tenha mais silêncio, se você tem filhos pequenos, um horário que eles estejam dormindo ou na escola, enfim, um horário que seja melhor para você, se concentrar e ter mais intimidade com Deus, tá bom? Agora o próximo passo que a gente tem que fazer, na verdade eu diria o primeiro passo, né? Porque tudo isso que a gente falou foi uma preparação do ambiente, foi sobre o ambiente que você vai se conectar com Deus, que você vai fazer seu devocional. O primeiro passo do seu devocional é a oração. Assim eu acredito que seja o primeiro passo, tá? Tem gente que vai preferir cantar um louvor, nada contra, tá? Mas eu acredito que o primeiro passo, sendo a oração, é exatamente para Deus guiar o nosso devocional. É falar com Deus, é pedir a Deus orientação na compreensão do estudo bíblico, é falar com Deus e se dispor no coração de obedecer o que vai ser ensinado ali naquele devocional. Então o primeiro passo seria a oração. O segundo passo seria meditação. Meditação. Então vamos lá. O que é meditar? É ficar lá, esvaziar a mente, é ficar parado sem pensar em nada? Não. No nosso devocional, meditar é você, depois de fazer a leitura bíblica, você meditar no texto lido. É você analisar, é você tentar visualizar a cena, é você... Se tiver alguma palavra que você não conheça, você vai buscar o significado. É você tentar entender aquele texto, transformar ele para palavras que você consiga conhecer melhor, consiga entender melhor. Se aquela versão da Bíblia está difícil de você entender, tente ir para uma versão melhor, mais atualizada, mais atual. E você vai meditando naquele texto. Tá bom? Então, o segundo passo seria meditação. E dentro dessa meditação, gente, a gente precisa fazer perguntas ao texto e sobre o texto, tá? Por que aconteceu aquela situação? O que levou aquele personagem a tomar aquela atitude? O que ele poderia ter feito de diferente? Se aquela atitude agradou ou desagradou a Deus? Por que o Senhor, naquela determinada situação, conduziu aquele fato assim? Então a gente tem que começar a fazer perguntas ao texto. Tá? Se alguém cometeu pecado, enfim, todo tipo de pergunta que a gente puder cercar o texto para conseguir iluminando a nossa mente, isso vai ajudar muito nesse processo de meditação, tá bom? Então vamos lá. E assim, o terceiro passo seria a aplicação, que é de suma importância. O que seria essa aplicação? É a gente tentar retirar daquele texto qual o aprendizado, né? Qual é a aplicação que nós poderíamos fazer na nossa vida atual. O que nós aprendemos com aquele texto?
o que dali nós não deveríamos fazer porque desagradou ao Senhor, ou o que foi legal e que exemplos bons tiveram ali que a gente precisa aprender a fazer. Então a gente tem que fazer essa aplicação, né? Contextualizar esse texto e tentar fazer uma aplicação para, através desse ensino, dessa palavra que foi ministrada a nós, a gente poder aprender algo para a nossa vida de prática cristã, ok? Tem uma quarta etapa que não é uma obrigação, mas eu acho interessante, nem sempre eu faço. Mas eu já vi, né, pessoas falando que fazem e eu acho bem produtivo, que é a memorização. Aí você vai perguntar, Cláudia, eu vou memorizar o texto inteiro, se eu li um capítulo inteiro? Não, poderia, né? Mas a gente sabe que é bem complexo. Mas assim, aquele trecho que te chamou a atenção, que falou o seu coração, aquele trecho que, caramba, eu não quero esquecer isso aqui para mim é muito importante. Sabe, aquele trecho assim que salta aos olhos, que o Espírito Santo assim faz aquecer nosso coração, eu acho importante, né? A gente memorizar, porque nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Cada vez que a gente lê, estuda e até memoriza trechos da Bíblia, isso ajuda no nosso crescimento espiritual, não é verdade? E para terminar, eu gosto de orar e agradecer a Deus pelo que eu aprendi, pelo que eu li, pelo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu costumo pedir a Deus para que eu continue com esse desejo de fazer esse devocional, que esse desejo seja um desejo crescente, que se torne um hábito e não um peso, né? O devocional não pode ser um peso na vida do cristão, tem que ser um prazer, uma alegria, um hábito, né? Então a gente ora agradecendo e que o Espírito Santo possa ajudar-nos a obedecer aquilo que a gente aprendeu naquele devocional. E às vezes, nem sempre, eu canto um louvor. Muitas pessoas gostam de ou iniciar ou terminar cantando um louvor que tem a ver com aquilo ou não. Que a gente possa louvar, né, com alegria, enfim. Essas são as dicas que eu deixo aqui sobre um devocional diário de um cristão. Deus abençoe a todos.